Podemos assentar, meus amados irmãos. Vocês ouviram o bonito salmo da missa de hoje? Louvai a Deus que eleva os pobres. Veja como Deus tem uma predileção pelos pobres. Predileção não é exclusão. Ele tem uma preferência. É aquele amor de mãe que ama igualzinho todos os filhos, mas aquele que está necessitando mais, ela dedica uma atenção maior. Então Deus tem uma preferência pelos mais humildes e os mais pobres. O Papa Francisco até diz que os pobres têm acesso direto a Deus. Por isso que Jesus escolheu vir ao mundo pobre. Foi uma escolha dele, uma preferência dele. E é bom que se diga isso hoje em dia, meus irmãos, porque de fato existe uma cultura de ódio contra os pobres, os mais humildes. E pouco se fala de pobreza hoje, como virtude evangélica, como virtude cristã. A gente luta para o enriquecimento, a gente luta para ter mais e mais, mesmo que isso me seja antiético, mesmo que eu precise roubar e quem sabe até matar. O importante é vencer, ser melhor do que o outro e assim sucessivamente. O mundo de hoje tem essa lei. É uma lei subentendida, não está escrita em nenhum lugar. Mas infelizmente é até ensinado isso em igrejas, em religiões. Demonizam a pobreza e exaltam a riqueza. E isso é contra o Evangelho. Louvai a Deus que eleva os pobres. E na primeira leitura do profeta Amós, o Senhor faz uma declaração forte pela boca de Amós, o profeta da justiça social. Deus diz assim: ai de vós que maltratais os pobres, que comprai os pobres com um par de sandália, eu não esquecerei de vocês. Olha, Deus, Ele é justo, Ele é bondoso, é misericordioso, mas Ele é justo. Principalmente quando mexem com os preferidos dEle, com os prediletos deles, que são os mais humildes. E olha, meus irmãos, esses que nós citamos no Evangelho de hoje, é a fidelidade aos mais humildes. Quando Jesus diz no Evangelho, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro é um Deus no mundo de hoje. E é um Deus que exige muito sacrifício. Exige o seu tempo, exige o seu cansaço, exige o seu sangue. Ele exige o seu tempo com sua família, sim ou não? E ele ainda exige outra coisa. Ele faz você desconhecer os laços de sangue. Porque as brigas que existem por heranças hoje nas famílias, nada mais é do que desconhecimento dos laços de sangue. Sim ou não? Quando alguém briga por herança, ou então tira o dinheiro do seu próprio pai, de sua própria mãe idosa e doente, é porque o Deus do dinheiro vale mais do que os laços de sangue. Quando um jovem explora o seu avô, a sua avó, em seu bel prazer, é porque o dinheiro que ele serve é um Deus mais poderoso do que os seus pais, seus avós. Esse Deus chamado dinheiro, ele requer muitos súditos. E ele não admite que alguém pregue contra ele. Ele não admite isso. E ele exige muitos sacrifícios de cada um de nós. Mas Jesus não está dizendo que nós não devamos trabalhar. Ele está dizendo que nós não deveríamos ser materialistas. É coisa completamente diferente. Eu e você podemos trabalhar a semana inteira, honesta e justamente, sem se tornarmos pessoas materialistas. Sabe quando você percebe que está se tornando materialista? Quando o dinheiro para você se tornou um Deus? Quando você só se relaciona com as pessoas pelo que elas têm no bolso. Quando você trata diferente quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro.
aí o dinheiro já se tornou um Deus mais poderoso do que esse Deus daqui para você. Você se torna materialista e um endeusamento do dinheiro quando antes de conversar com a pessoa você quer saber qual é a sua casta, ou então qual é a sua raça, qual é a sua família. Aí é como se você dissesse: eu sou da raça humana, mesmo que você. Não importa a minha família, importa que eu sou imagem e semelhança de Deus. Porque, meus irmãos, o materialismo, ele não diz respeito somente à minha relação com os bens materiais. Ele começa aqui, no apego ao dinheiro, na mesquinhez, na falta de generosidade, na dificuldade imensa que eu tenho de partilhar o que é meu, ou mesmo de ajudar alguém. E essa dificuldade que eu tenho de apego começa a se transferir para as relações. Aí é perigosíssimo. Aí é perigosíssimo. Porque nas relações fraternas, nas relações humanas, uma pessoa materialista, ela não sabe dar afetos. Ela não sabe transmitir carinho. Ela não sabe o que é dar sem esperar em troca. Ela sempre vai se relacionar com as pessoas na medida do que essas pessoas podem lhe oferecer em troca. Porque essa é a lei do mercado. É ou não é? No mercado capitalista não se fala sobre isso? Quanto é que isso vai me render? Quanto é que isso vai me dar em troca? Quando você só começa a se relacionar com as pessoas pautado nesse valor, é porque você já se tornou uma pessoa materialista há muito tempo. Jesus, ele morreu por nós sem merecermos e sem nem saber por quem ele estava morrendo. Ele sabia que o amor é gratuito e sem esperar em troca. A melhor maneira da gente vencer esse Deus do dinheiro, esse Deus do materialismo, é sermos pessoas oblativas, é sermos pessoas caridosas, é sermos pessoas que não se pautam pelo Deus da preguiça, pelas ideologias do mundo. Não, a gente ajuda mesmo. Falem o que quiserem. Vamos ajudar o próximo. Não me fará falta. Deus não permitirá que falte a minha mesa. Não me fez menos nem mais, me fez pessoa por inteiro. E não há ninguém, meus irmãos, que não tenha algo a oferecer pelo seu próximo, viu? Diga-se de passagem, hoje o que mais as pessoas estão precisando não é nem do dinheiro, mas muito mais de uma atenção, de uma dedicação. Por isso que cresce muito entre nós o emprego de cuidadores de idosos, por exemplo. Basta a gente ir aqui nesse bairro próximo nosso aqui da paróquia, e eu sei porque eu visito. Aqui na Vila Paraíba é cercado de cuidadores de idosos. É a parcela da população que mais sofre hoje, são crianças e idosos. Porque quanto mais materialista for uma sociedade, quem não produz é deixado de lado. É uma sociedade descartável. E as pessoas, por não serem mais produtivas economicamente, elas são descartadas. E isso acontece terrivelmente. Porque nós não podemos ser medidos e só não teremos valores enquanto produzimos, não é? Não podemos ser assim. Isso não é humano. Isso não é justo. Isso não é digno. Portanto, meus irmãos, precisamos humanizar a nossa sociedade. Olha que coisa interessante, não é? Quanto mais divinos, mais humanos. Quanto mais santificados, mais humanos. Mais nos dedicamos a isso. E para concluir esta reflexão, São Francisco de Assis, poucas pessoas lembram disso, mas ele era filho de um artesão muito rico e também muito materialista. Então, o pai de São Francisco de Assis queria que São Francisco fosse um nobre, e ele educou São Francisco para isso. E um dia,
ele teve que viajar e deixou São Francisco cuidando dos tecidos ricos. E quando ele voltou, São Francisco tinha dado tudo aquilo para os pobres. E ele, muito irritado, ele perguntou a Francisco: por que você fez isso? E a resposta de São Francisco era a resposta para curarmos-nos do materialismo. São Francisco disse para ele: porque nós já temos demais e eles estavam precisando. Entenderam, sim ou não? São Francisco ainda não era o santo que nós conhecemos hoje, mas ele já tinha dentro de si um feeling, um senso que dizia: isso não vai nos fazer falta, meu pai, mas eles estão urgentemente precisando, por isso que eu dei. Além de não nos fazer falta, eles vão ser construídos com isso que para nós está sobrando. Com o passar do tempo, Francisco foi sofrendo, e um dia ele foi para a praça pública, tirou sua roupa, ficou nu e deu ao seu pai e disse assim: a única coisa que me prendia ao seu materialismo era esta roupa que estava no meu corpo, está aqui nas suas mãos, agora sim eu sou livre, porque o homem materialista, a mulher materialista é um escravo, é uma escrava. Quando você perde algo material, você não sabe lidar com aquilo. Parece que o mundo acaba para você, parece que tudo se descortina, tudo se destrói, até você descobrir que tem coisas que o dinheiro não compra, que tem coisas que o dinheiro não é capaz de conquistar. Como aquele homem que tinha a sua mãe, que ele amava muito, mas dedicava muito pouco tempo a ela, e ela foi parar na UTI, e ele, com muitos recursos, muito dinheiro, ele disse para o médico que cuidava: olha, doutor, como é que está minha mãe? O médico disse para ele: olha, meu filho, nós já fizemos o que tínhamos que fazer, eu dei o medicamento essa noite, e agora nós só temos que esperar. E ele disse: não, eu tenho mais dinheiro aqui, eu lhe dou mais dinheiro e o senhor tira ela da UTI. Não, você não entendeu. Nós já fizemos o que podíamos fazer. O seu dinheiro pode ou não trazer sua mãe de volta. Não é questão do dinheiro aqui mais. É saber se o que fugiu das nossas potencialidades, que é o corpo dela, que é o organismo dela, vai lutar e vai sobreviver ou não. Então, meus irmãos, esse homem aprendeu a duras penas que tem coisas que o dinheiro não compra. A gente não pode esperar isso acontecer com a nossa vida para a gente ensinar isso para os nossos filhos. A gente não pode chegar a esse nível das coisas para a gente acreditar nessa palavra do Evangelho em que Jesus diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então que o Senhor nos faça pessoas humanas, de sentimentos humanos, solidários e generosos, e não materialistas. Amém? Assim seja. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.